Lockdown de sexta-feira, o dia em que tudo mudou. Era uma tarde de sexta-feira, que tinha tudo para ser normal. Última aula antes das férias de primavera. Aula de cálculo. E todo mundo já estava com a cabeça no fim de semana, como não tinha prova nem nada. Nosso professor, que era bem gente boa, resolveu abrir o Sparkle pra gente jogar uns quizzes. A gente estava lá, tentando adivinhar logos de marcas famosas. Lembro direitinho do meu amigo gritando Adidas. E no exato instante em que a resposta apareceu como correta na tela, voz do diretor soou pelos alto-falantes da escola, mas o tom dele era diferente. Estava apavorado. Ele disse, com muita urgência, atenção, isto não é um exercício. Entrem em lockdown imediatamente. Um calafrio percorreu meu corpo. Até nosso professor, sempre tão calmo, ficou pálido. Ele correu para apagar as luzes, trancou a porta e mandou todo mundo para o canto mais escondido da sala. Longe da janela e da porta, ficamos ali em silêncio total, o coração na boca. De repente, um barulho constante de um painel elétrico no fundo da sala parou. A energia tinha sido cortada. Olhamos uns para os outros, com os olhos arregalados. A coisa era séria. Poucos minutos depois, ouvimos gritos no corredor. Não era um grito qualquer. Era um berro desesperado e cheio de raiva. Duas meninas da minha sala começaram a chorar baixinho, o que só piorou o clima de pânico. Os gritos foram se aproximando, e logo ouvimos o som de alguém esmurrando os armários de metal do corredor. A pessoa gritava, "Eu vou matar todos vocês." Meu coração parecia que ia sair pela boca. Então, ele começou a bater na nossa porta, com forças. Uma das meninas não aguentou a pressão e soltou um grito de pavor. Isso deixou o homem lá fora ainda mais furioso. Ele berrava para a gente abrir a porta, xingando e prometendo que ia entrar. Cada segundo parecia uma eternidade. Finalmente, depois do que pareceu uma vida, os barulhos foram se afastando até sumirem por completo. Cerca de 10 minutos depois que pareceram meia hora, a voz do diretor voltou, dizendo que estava tudo limpo. Aparentemente, um homem com problemas mentais tinha atacado a recepcionista na entrada da escola. Ela conseguiu fugir, mas ninguém sabia se ele estava armado. Nossa escola na época não tinha câmera nem segurança. Então qualquer um podia entrar. Os funcionários procuraram por todo lado, mas não acharam o intruso. As aulas continuaram, mas com as portas trancadas. O mais bizarro veio depois. Ficamos sabendo por boatos que um dos zeladores encontrou dormindo dentro de um armário nos fundos da escola. E a história era que ele tinha um revólver 44 Magnum no bolso. Só que quando a polícia chegou, o homem já tinha sumido de novo. Até hoje, ninguém da minha turma sabe o que aconteceu com ele. Eu gosto de pensar que onde quer que ele esteja, ele tenha conseguido a ajuda que claramente precisava. O homem da casa da frente. Minha escola tinha 2 horários de almoço. O primeiro para os alunos do 6º ano e parte do 7º. O segundo para o restante do 7º. E todos do 8º ano. O lockdown aconteceu no começo de outubro. Num dia nublado e chuvoso, eu estava no primeiro horário de almoço, quando ouvi 4 estampidos altos. Pensei que fosse trovão. Mas a reação dos alunos foi bem diferente. Gritos começaram a ecoar pelo refeitório. E antes que pudéssemos entender o que estava acontecendo, a equipe de segurança entrou, mandando todos correrem para o salão multiuso. Quem estava na fila teve que jogar fora o almoço e entrar correndo. Assim que entramos, os seguranças começaram a fechar as enormes cortinas que cobriam a parede de vidro transparente do fundo da sala. Enquanto adultos eram posicionados em todas as saídas, todos se entreolhavam, curiosos e assustados. Meu amigo Eric foi perguntar o que estava acontecendo quando o Bolto parecia chocado. Ele disse, "Sabe aquelas casas bem na frente da escola?" Então, um homem mentalmente instável se trancou dentro da própria casa e está ameaçando se matar e atirar nos policiais.
Se tentarem despejá-lo, ele estava andando perto da escola e observando as crianças de um jeito muito estranho. Soube depois que o homem era também um agressor sexual registrado, o que tornava tudo ainda mais grave. Ficamos presos no salão por 1 hora inteira, ocupando 2 períodos de aula depois. Que a situação foi considerada estabilizada, os funcionários começaram a nos escoltar para as salas, grupo por grupo. Mais tarde, descobri algo ainda mais perturbador. O homem morava bem ao lado da minha amiga Brandy. Ela contou que no Halloween anterior tinha visto o mesmo sujeito na janela, cortando o próprio braço e escrevendo com o sangue a frase: "Não vem aqui, ou eu mato você no vidro." Como era Halloween, todos acharam que fosse uma encenação. Mas depois daquele dia, ninguém teve mais dúvidas sobre seu estado mental. Felizmente, ele nunca conseguiu se aproximar dos alunos. O homem com camisa vermelha. Eu sou recém-formado, 22 anos, e consegui um emprego na minha antiga escola. Como estagiário de informática, o trabalho ficava no porão da escola. Um lugar bagunçado, cheio de equipamentos, mas com um pequeno escritório confortável, 3 mesas grandes, 2 geladeiras, uma TV de tela plana e o melhor de tudo, ar-condicionado. Também era onde ficavam os servidores. Eu só consegui esse emprego porque 3 dos meus antigos professores de computação sempre gostaram muito de mim. Viraram quase amigos. Eles me recomendaram para a vaga. Tudo estava indo bem até o dia do lockdown. Meus colegas de escritório, Dave e Gary, estavam trabalhando no andar de cima. Eu estava fazendo meu intervalo e comendo um sanduíche, quando recebi uma ligação da secretaria informando que alguém, possivelmente armado, havia entrado na escola. Disseram para apagar as luzes e aguardar. A sala era ótima, mas tinha um problema grave. Não havia porta. Apenas uma grande abertura, e a porta do porão nem sequer trancava. Desliguei tudo, inclusive o monitor, e fiquei no escuro. Tentei mandar mensagens para David e Gary, mas não obtive resposta. Passei uns 20 minutos ali, jogando no celular, esperando alguma atualização, sem poder fazer ligações. Foi então que a porta barulhenta do porão se abriu. Alguém desceu as escadas correndo. O som dos passos ecoou pelo porão. Senti meu coração parar. Me escondi embaixo da mesa. Segurando a respiração, a pessoa entrou no escritório, mas não acendeu a luz. O silêncio era sufocante. De repente, meu celular vibrou com a notificação de uma mensagem. Naquele instante, tive certeza absoluta de que iria morrer. Os passos se aproximaram da minha mesa, e antes que eu pudesse reagir, me preparei para o pior. Sem outra opção, saí debaixo da mesa de uma vez, implorando para que não me matassem. O homem me puxou pelo braço, vestia camisa xadrez vermelha, jeans e um boné escuro. Disse com calma: "Calma, eu também estou escondido aqui." "O que está acontecendo lá em cima?" Ainda tremendo, tentei explicar o que sabia, mas ele ignorou minha pergunta. E queria saber se havia uma saída no porão. Apontei o caminho antes que ele se movesse. Perguntei: "Quem é você?" Houve um silêncio tenso. Então ele disse que tinha ido buscar o filho quando um professor mandou que ele se escondesse ali. Nesse momento, chequei a notificação do celular. Era uma mensagem do Dave. "Cara, tá uma loucura aqui. Um sujeito armado atirou no Mr. Buckley. Ele está usando camisa vermelha e boné. Não sobe de jeito nenhum." Quando terminei de ler a mensagem, olhei para o homem. Ele percebeu o meu olhar. E foi aí que entendi quem ele realmente era. Entrei em pânico e corri em direção às escadas. Um tiro ecoou pelo porão. E o projétil bateu em alguma estrutura metálica. Por milagre, errou. Consegui subir e fugir. A polícia estava posicionada em todas as saídas, incluindo a do porão, e prendeu o homem assim que ele abriu a porta. O professor Buckley sobreviveu ao tiro. Nunca houve uma explicação pública clara sobre qual era o conflito entre ele e o atirador. Só sabemos que não havia justificativa possível para algo tão extremo. Mas o som daquele tiro, esse eu sei que nunca vou esquecer. Obrigado por assistir e não se esqueça de se inscrever para mais histórias.